Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. No episódio de hoje vamos falar do que está acontecendo no futebol inglês. Tivemos reviravoltas nos últimos jogos, Liverpool, que até então seguia a invencibilidade, escorrega, perde a liderança para o Arsenal. O Manchester City começa também a se reerguer e buscar os pontos perdidos nos primeiros jogos. O United vencendo um clássico contra o Chelsea. Meus amigos, aconteceu de tudo nesses últimos jogos da Premier League e Champions League também. E para falar de tudo isso e muito mais, eu não poderia estar sozinho. Estão aqui comigo o Thiago. Fala, galera. André. Fala, pessoal. E Lucas. Fala, rapaziada. Bom, vamos começar com o Liverpool. E eu vou entrar num ponto aqui que eu já falei com vocês, né, nos últimos episódios. O futebol do Liverpool não estava sendo encantador. Era até então invicto, tinha 100% de aproveitamento, e aí enfrentou o Crystal Palace. E, cara, falar pra você, aqui se faz, aqui se paga. O Liverpool havia vencido alguns jogos aí com gols no final dos jogos, nos últimos minutos, e foi assim com ele. Crystal Palace faz no final, decreta a primeira derrota do Liverpool na temporada, e depois começa a decair. Enfrentou o Galatasaray na Champions League e perde novamente. E daí num jogo muito importante para o Liverpool voltar, né, se reerguer contra um clássico, contra o seu rival Chelsea, em Londres, sofre o gol no final da partida, aos 96 minutos já, com o gol do brasileiro Estevão, primeiro gol dele com a camisa do Chelsea jogando a Premier League. Então, o que aconteceu com o Liverpool, hein, nesses 3 últimos jogos? Um apagão com o time do Arne Slot. Acabou provando no próprio veneno, né? Tomou o gol no final, assim como fez aí tantas vezes já nessa temporada. Uma temporada tão curta. E o Arne Slot não conseguiu replicar aquele futebol que venceu a Premier League. Talvez porque tivesse mais opções entrosadas no ataque, né? Nesse momento entra Isaac, entra Ekitike, que até começou bem, mas não tem aquele conhecimento, né, com os outros companheiros que já estão lá, o Gakpo, o Salah. E também falar de Salah, né? Apagadíssimo, não jogou nada, errou tudo que tentou, ele errou, isolou umas 3 bolas ali que na diagonal ele entrando para a área cortando, que ali ele não costuma errar, pelo menos ele não costuma errar o alvo, né? E ele isolou de uma maneira estranha assim. Não saiu porque é Salah. Se fosse outro qualquer jogador, com certeza teria ido para o banco e porque estava atrapalhando mesmo o time do Liverpool. E o Chelsea, por sua vez, foi feliz, né? O Maresca mexeu e foi ali o dedo do técnico, né? Sentiram o dedo do técnico, colocou o Estevão e o brasileiro desencantou. E que maneira de desencantar, né? Logo contra o maior campeão inglês, atual campeão da PL, o moleque vai lá e marca um gol aos 96. É emoção pura. E falando do Maresca aí, acho que o grande mérito do treinador do Chelsea nessa partida foi tirar o Reece James do meio campo, né? Todo mundo já sabe da qualidade que ele tem. Com a bola no pé é um jogador excelente. Porém, até pela quantidade de lesões que ele teve na carreira, mesmo sendo muito novo, fisicamente ele é um jogador que não entrega tanto. Aí quando o Maresca colocava ele para jogar como volante, o time ficava bem exposto. Nesse jogo contra o Liverpool, ele colocou o Gusto no lugar do Reece James como meio-campista e colocou o Reece James na lateral, que é a posição de origem dele. E o time, no primeiro tempo pelo menos, engoliu o Liverpool na marcação. O Liverpool até tinha mais a bola, mas não conseguia chegar perto da área na maior parte do tempo. Então, o mérito do Maresca também, além de ter colocado o Estevão, que fez o gol da vitória, de ter colocado o Gusto como meio de campo, porque não foi uma partida espetacular, mas fez a função ali, fez o arroz com feijão, conseguiu ajudar o Chelsea nessa vitória aí. Foi uma posse de bola morna, né? Ficou ali um toque para lá, toque para cá, mas nada de infiltração, nada de botar Salah na correria ou o Gakpo. Na verdade, o primeiro tempo ali foi um verdadeiro nó tático do Maresca para cima do Slot, né? E teve o Isaac, né, participando de uma participação em gol dele, né? Mas também não foi nada além disso, não criou assim grandes chances, não botou o Sanches para trabalhar, que é um goleiro que não é confiável, né? Então acho que uma coisa que poderia ter sido explorada também pelos atacantes do Liverpool,
Principalmente o Isaac, Ekitike ali que entrou depois, que também tem qualidade, já mostrou isso até com a camisa do Liverpool. É testar esse goleiro do Chelsea, que todo mundo fala, tanto que não é confiável, que ele é confiável, e ninguém botou o cara pra sujar o uniforme. O Liverpool, esse sequência de resultados assim é surpreendente, né? 3 derrotas seguidas, claro, mas eu imaginava o Liverpool um pouco mais oscilante nessa temporada. Achava que ia ter muitas dificuldades, porque mudou o time. Teve a perda, né, trágica do Diogo Jota, isso mexe no emocional do clube, mas começou ganhando todos os jogos. Então acabou me surpreendendo. Eu achei que ia ter mais dificuldades. Mas depois veio essa sequência ruim de resultados de 3 derrotas. Eu acho que ia ser no meio, assim, tipo, uma derrota, uma vitória, um empate. Mas não, acabou que vieram todas as vitórias no começo, na sequência, e agora essa sequência de 3 derrotas aí, uma na Champions e 2 na Premier League. Mas é isso, o campeonato inglês é um campeonato mais difícil do mundo, ele é equilibrado, então os times pequenos sempre vira e mexe aprontam aí contra os times grandes. Mas do Liverpool, assim, falando especificamente, o que eu não gostei foi da entrevista do Van Dijk. Depois do jogo, ele falou assim: essa vai ser uma temporada muito difícil, tal, porque a gente teve uma perda psicológica. Claro, eu entendo, aconteceu isso, o desastre com o Diogo Jota, claro que mexe, mas é aquele negócio, quando tava ganhando, ninguém tava falando. Aí, tipo, o time enfrenta uma pequena crise aí de 3 jogos sem vitória, né? 3 derrotas seguidas, aí volta esse assunto à tona. Eu acho que o Liverpool não precisava disso, não precisava falar nada. Estamos jogando mal, estamos perdendo, e todo mundo já sabe que a perda do Diogo Jota, é claro, o psicológico dos jogadores estão sempre abalados. Então eu achei uma declaração meio infeliz, assim, para tentar, sei lá, Dá uma apagar as desculpa, né? derrotas. Mas pareceu uma desculpa. Porque quando tava ganhando, não fala nada. E agora que tá perdendo, fala sobre isso. Claro que isso atrapalha. Mas é como eu falei com vocês, a gente vem discutindo. E talvez até fosse visto como louco, né? Eu não achava o Liverpool superior aos times que estavam enfrentando. A gente pode fazer uma análise aqui do como é que foi. Com o Arsenal, um gol de bola parada, acertou o ângulo, golaço. Um belo chute do Szoboszlai no ângulo. Aí depois enfrenta o Burnley, um jogo truncado, o Liverpool também errando muito. No último minuto, o infeliz lá, de novo comete outro pênalti o Burnley, e o Liverpool vence o jogo. Então eu já estava vendo essa análise do Liverpool. É um time que está com uma bala psicológica, é um time que ainda está sem entrosamento, que quando entrosar também, cuidem dos seus times, porque o Liverpool vai vir muito forte. Mas assim, eu vi até de algumas pessoas comentando, alguns jogadores não estão acostumados a jogar Premier League. Cara, o Isaac, que foi uma das grandes novelas de contratação pro Liverpool nessa temporada, o cara jogava no Newcastle aí, totalmente acostumado a jogar com futebol inglês. Então acho sim também algumas desculpas vão ser colocadas em jogo, mas não me surpreende tanto esses resultados negativos do Liverpool. Me surpreende eles não conseguirem ter feito gol aos 90 minutos, 90 mais 3, e sim ter sofrido. Tava Mas olhando aqui contra o Newcastle, 90 mais 10. O Ingo Morra, 16 anos, 16, 17 anos, moleque. Resolveu pro doideira. Liverpool, cara. E foi na base disso, né, que vieram essas vitórias no começo da É. temporada. A falta de entrosamento, por mais que o cara jogue Premier League, já conheça os caminhos, os atalhos, mas não tendo aquele entrosamento e a falta do Salah em alto nível, vai complicar o Liverpool. Se não voltar, se não botar tudo nos trilhos logo, pode custar a temporada. E outra, é um teste pro Arne Slot, né? Porque o Arne Slot, ele pegou na temporada passada um time pronto. É um time moldado do Klopp, né? Do Jurgen Klopp. Então ele pegou o time, colocou para jogo, não mexeu, fez algumas alterações pequenas assim e levou o time a ser campeão. Como o Jurgen Klopp tentou nas últimas 4 temporadas e foi barrado pelo Pep Guardiola. Mas era um time muito forte, é um time muito competente. Mas teve algumas baixas, foi embora alguns jogadores. Alguns jogadores foram para o Bayern de Munique, o Luiz Dias, Darwin foi para a Arábia, então teve algumas perdas aí, e a contratação, né? O Liverpool tirou a mão do bolso, e então é um time do Arne Slot. Então a cobrança que deve ser feita é em cima dele, porque essas peças, que se de fato não estão sendo entrosadas,
na altura que precisa, né, acontecer. Acho que o Arne Slot tem que ser cobrado aí por esses movimentos, né, por essas contratações. É também que a grande peça da contratação do Liverpool, ele não encaixou ainda, né? Ele não conseguiu jogar, que é o Wirtz. Ele era a principal contratação, por mais que o Isaac faça os gols tudo, mas o Wirtz é o cara que faz o time jogar. E se ele não tá bem, não conseguiu um lugar, não conseguiu aparecer nos jogos, vai ficando cada vez mais difícil. Aí o Liverpool vai pra essa tática do abafa. Aí pode fazer gol no fim, toma no fim, e fica nessa coisa de desespero, assim, pro torcedor, né? Ou faz ou toma, né? E fica. Então, acontece que quando o Virtus não consegue controlar o jogo, não consegue criar, e o Salah também, como o André já falou, não tá bem essa temporada. Acho que o Salah também depende muito do funcionamento do time. Quando o time tá bem, ele vai sobressair, porque ele é muito técnico, então ele chuta muito bem, finaliza muito bem. Então ele depende muito também da criação de jogadas. Então é isso. O time necessita desse cara para aparecer. Quem tá jogando melhor no meio do campo para mim é o Szoboszlai. E às vezes nem no meio do campo ele tá jogando, às vezes joga na lateral. Então esse cara que é o Wirtz não tá conseguindo aparecer, que foi a grande contratação do Liverpool essa temporada. Bom, mas agora falando do Chelsea também, o atual super campeão do mundo, vive aí uma fase também muito boa no início da temporada, mas, na minha opinião, bem oscilante também nessa temporada. Tudo bem, que também sofre com muitas lesões, principalmente nesse jogo contra o Liverpool, acho que 2 jogadores do sistema defensivo foram substituídos por sentirem, né? Já perdeu o Palmer também por lesão, que é, na minha opinião, o principal jogador do time. Então, assim, uma temporada O muito... Palmer se cuide, hein? Porque o Estevão tá vindo aí. Meus amigos. Apesar que eu acho que ele vai complementar. O Estevão é um complemento para esse time. O Palmer tem seu lugar garantido no Chelsea. Um começo de temporada parecido com o que foi a temporada passada, né? Muitas oscilações. Apesar disso, vem de uma vitória na Champions contra o Benfica, num jogo bem pegado, vem de uma vitória contra o Liverpool. E ao que parece, o Estevão está cada vez mais conseguindo sua vaga no time titular, né? O Chelsea tinha muitos problemas no ataque. Agora, com a ausência do Palmer, né, ele está obviamente tendo mais chances. Mas mesmo quando o Palmer voltar, eu acho que o Estevão vai ter um lugar nesse time. O que preocupa é a quantidade de lesões lá atrás, né? O Chelsea praticamente perdeu todos os seus zagueiros. Acho que o único saudável é o Rato. Então é um problema que o Chelsea vai ter que lidar. E outra questão importante desse Chelsea no começo da temporada é que até agora não tem como explicar a contratação do Garnacho. Mas ele tá jogando bem, viu? Bem? Eu também acho. Que Eu também acho que isso, o Garnacho cara. tá jogando bem, Garnacho velho. jogou muito Que bem, velho. isso. Muito, meu Sacanagem. Deus do céu. Tá Muito jogando bem, bem. Contra o sim. Liverpool. Eu Jogou acho bem. que não é pra ser titular, mas tá jogando bem. Jogou bem. Que Quem que é isso, o gente. jogador da fase do Chelsea, além dele? Pedro Neto, muita coisa. Mas o Pedro O Neto Gui não tava tem. do lado, não tava metido? Não, Eu acho sim, que o mas é Pedro quando o Neto e o Estevão Estevão voltar, são quando o melhores. Estevão for titular. Então, o bem, nossa, cara, muito bem, vocês estão Não, loucos. eu não acho que o Mas não Pedro é que ele Neto tá foi uma jogando banca mal pro pra Garnacho. cacete, tá? Eu só não acho Ele que ele jogou seria bem. titular. Não, nesse jogo, mas contra o Benfica ele não fez nada. Contra o Lincoln na Carabao ele não fez nada. Contra um time bizarro de ruim lá, ele não fez nada. Mas a gente tem que Então, falar também que o João Pedro também tá sumido Isso é nos verdade. últimos jogos do Chelsea. Mas ele já é. mostrou alguma coisa pelo Chelsea. O Garnacho não. Mas já fala acho aí, que pela quanto bala que, que o João Pedro chegou, ele tive que mostrar mais. Principalmente quanto quando que ele o escondido. quanto que o Chelsea pagou pelo Garnacho? Pelo que eu tô vendo no SofaScore, foi 46 milhões. 46 milhões num cara que é reserva. Meu Deus do céu, cara. Isso é Chelsea, né? Mas Isso eu ia falar, Padrão isso é Chelsea de negociação. Exatamente. O Chelsea com essas contratações, cara, eu não sei, eles queimam dinheiro. Também não acho que vale tudo isso. Apesar de o Garnacho ter entrado bem, tá pegando ritmo ali com o Chelsea, um time diferente. Eu Não acho. que ele também seja o craque. Ele não é a solução do Chelsea. É um jogador para complementar o elenco e ajudar quando o time precisar. Eu acho que Não o Garnacho. espera-se dele um argentino aí como o Messi. Ele não é esse jogador. Entendeu? Mas, Eu acho que ele tem margem pra evoluir, mas tem que ser humilde, né? O cara, ele acha que ele já é uma coisa de outro mundo. Não, o problema não é ter margem para evoluir. Eu acho que ele tem margem para evoluir. Mas o problema é que até agora no United ele não mostrou. Quando ele tava no United, ele não mostrou isso. Ele tem potencial, todo mundo sabe disso. Mas o que ele fez?
Quando que ele materializou o talento dele? No United não fez em nenhum momento. Aí o Chelsea pagar quase 50 milhões, um cara que pode evoluir, pode entregar muito, e mesmo que ele evolua, pô, já tem Palmer, já tem Estevão, já tem Pedro Neto que pagou uma fortuna, já tem o Gittins que é uma ótima promessa, sabe? É É uma o Guedes. contratação muito desnecessária Tem o para um cara que Guedes entrega, também, pô, né? contra o Liverpool ele Não. foi ok. Poxa, não dá, né? E além do Garnacho, o Chelsea pegou outro refúgio lá do United, que foi o Sancho, né? Os caras tiveram a coragem, Meu a Deus do céu. pachorra de trazer Sancho. O Sancho ainda me iludiu no começo, ele fez uns 3, 4 primeiros jogos bons assim, mas depois, meu Deus. Mas em cima de. Aí você pensa, em cima de que os scouters lá, quem contrata no Chelsea, trouxe o Sancho, sabe? Um cara que não jogava no United há séculos, vinha mal do psicológico, mal das pernas, e o cara ainda cai pra cima, vai parar no Chelsea. O empresário desses caras são muito bons, cara. Me surpreende esses jogadores ainda conseguirem jogar em clubes de alto nível na Europa. Mas enfim. Eles Tem ficam que rodando, né? Dos clubes grandes ali, passa de United Exato. pra Chelsea, e o outro vai tipo Sterling, né? O cara jogou em tudo que é time. Ah, mas o Sterling jogava bola pelo Não, mas desde Manchester City ele não joga nada. E ele desde foi a para fase dele. onde? Chelsea e Arsenal. Ele No vai Chelsea rodando. ele já foi pavoroso no Chelsea. Não sei como ele saiu do Vai Chelsea igual, pro Arsenal. ele vai igual o nosso querido Silvio Santos, né? Vai rodando, vai girando e não joga nada. E para você ver, vai sobrando para os times que estão ali ao redor. E eles estão vendo que o cara não joga nada, eles jogam contra, sabem melhor do que ninguém, né? Como que aquele jogador se desempenha, e mesmo assim traz. Não dá para entender. Esse é o preço de jogadores Premier League, tá ligado? Quando eles fazem a negociação entre clubes da Premier League, sobe. O Arsenal pagou 48 milhões no Madueke do Chelsea, estava no banco. Então você vê que é o preço de Premier League. Jogadores, negociação é entre os clubes da liga. Não, isso eu entendo. E se fosse para tirar um jogador top do outro clube, por exemplo, Manchester United vai lá e tira Haaland do City, vai pagar 300 milhões. Faz sentido. Agora você pegar um jogador que é um refúgio, tá lá no seu rival e não joga nada, é um jogador a menos. E não tem essa lógica de você vou enfraquecer meu rival. Não, eu vou me enfraquecer. E mesmo assim, essas negociações acontecem. É muito estranho. Bom, mas seguindo, falando do Chelsea, falando desses times, na minha opinião, tá um campeonato bem embolado, viu, para ser sincero. O Liverpool que estava, né, sobressaindo aí, 100% de aproveitamento, escorregou, o Arsenal também bem oscilante e está como líder atualmente, 3 pontos acima do City, que está em quinto lugar. A gente vai entrar no Manchester City agora, que venceu seus últimos jogos de Premier League, venceu o Brentford, venceu o Burnley, uma goleada por 5-1. Mas como eu falei no pós-jogo de City e Brentford, no nosso Instagram, inclusive se vocês não seguem a gente ainda no Instagram e no TikTok, @virada de jogo PDC, lá a gente sempre traz essas análises dos principais jogos da Europa e do futebol brasileiro, sempre com o nosso olhar sem clubismo, né? Mas assim, falando de City, eu ainda estou com um pezinho atrás. É um time que vem ganhando, né, se reerguendo aí, mas ainda não me convenceu. E por que eu digo isso? É um time que está, na teoria, com seus principais jogadores de ataque em ação, Doku, Savinho voltou, Haaland, Foden, Bernardo Silva, o time não está conseguindo ser efetivo. Ganhou de 5-1 do Burnley, mas tudo bem, é o Burnley. Um time que está sofrendo ali na parte de baixo da tabela. Né? Está, acho que, no primeiro da zona de rebaixamento. Então, de fato, é para ser um time a ser goleado mesmo. Inclusive, ainda fez jogos interessantes aí com o Liverpool, segurou até o final do jogo, com o United também. Mas assim, voltando ao City, eu acho que o City não está aproveitando as oportunidades de ataque como deveria. Contra o Brentford, 1-0, poderia muito bem ter tido o mesmo desfecho dos últimos jogos, contra o Arsenal, que fez um gol e segurou, ficou por isso mesmo, não foi para cima, não tentou fazer mais, pelo contrário, colocou um caminhão, um ônibus, né, estacionou um ônibus na zaga, e ainda assim tomou um gol do Martinelli, um belo gol inclusive, contra o Mônaco na Champions League. Cara, Champions League
contra o Mônaco, você abre o placar, aí você toma um empate, um golaço. Aí você consegue ampliar. E fica por isso mesmo. O time parece que está se acomodando com um resultado mínimo e não vai para cima. E aí, contra o Mônaco na Champions League, cede um empate no final do jogo também, com um pênalti, e que todos os times estão passíveis, né? De cometer um pênalti no final do jogo, uma mão na bola. Mas aí é por isso que tem que construir uma margem, uma gordura durante os jogos. Então, o Haaland está perdendo muitos gols, Savinho, Doku. Eu acho que é isso. Se você continuar nesse estilo, nessa pegada, muitos jogos o City ainda vai tomar uma surpresa no final do jogo. Por sorte, ganhou do Brentford. E olha que poderia ter sofrido um empate aí também, porque sofreu alguns perigos durante o jogo. Eu concordo contigo, Matheus. O problema do City nessa temporada, eu tô achando, muita dependência do Haaland, né? Claro, quando você tem um atacante que nem o Haaland, você vai esperar os gols. Ele já tem 9 gols na Premier League. Então, você tem um atacante desse nível, você vai esperar gols, não tem jeito. Mas o problema vai ser quando ele atravessar uma fase de não conseguir fazer. Quem que vai fazer? Aí você falou bem, o Savinho não tá jogando bem. O Doku tá jogando bem, mas não tem essa característica de fazer gols. Então, entrou o Oscar Bob, também não entrou bem. O Foden também parece que tá no mesmo ritmo da última temporada. Então, o City vai ficar na dependência do Haaland. E uma fase, a bola vai começar a não entrar, vai começar a chutar pra fora, vai começar a bater na trave. Por mais que ele seja um baita de um artilheiro, todo mundo sabe disso. Mas esse pra mim é o maior problema do City. Claro, tem entrosamento, é um time praticamente novo, né? Saiu muita gente, mas precisa aproveitar as chances que tem, concordo contigo. E falando também sobre o Rodri, né? O Rodri não consegue ficar saudável, então ele joga um jogo, daí no outro já não joga, poupa, aí depois volta, joga mais um, machuca. Então, desde aquela lesão séria que ele teve, né, do LCA, ele não conseguiu jogar. Então, o Guardiola é mais um desafio para ele aí, controlar essa minutagem do Rodri e ver as lesões e conseguir fazer o time do City jogar melhor. Claro que é começo de temporada ainda, tem muita coisa pela frente, mas o importante é que o City está no bolo. Ele conseguiu manter o City no bolo, tá perto dos líderes, né? Então tá todo mundo perto nesse campeonato, então todo mundo tem chance. O problema é quando começa a ficar muito para trás, aí o campeonato desgarra e acaba cedo para os clubes. Você falou do Foden, né? O cara tá jogando com o nome faz uns 3 anos, né? Não consegue contribuir com o City. E mesmo o City não tendo tantos pontas efetivos, como o Doku e o Savinho também, que até aqui não mostrou a que veio, né? O Foden não consegue sobressair, sendo que conhece o time, né? Conhece o elenco ali e conhece os caminhos da rede, né? E não dá para entender qual foi o motivo da queda, né? Tão repentina e tão escabrosa assim que teve o Foden, né? E o Rodrigo, né, cara, valeu a pena o preço, né? O preço pago por vencer a bola de ouro? Não sei, viu? Talvez ele nunca mais volte a ser o mesmo. Mas, a falar a verdade, os últimos bolas de ouro estão sofrendo, né? O Rodri, desde então, não consegue apresentar seu bom futebol. Depois do Vinícius também ganhar o The Best, também não é o mesmo, perdeu muito espaço no Real Madrid. É. Mas falando do Rodri em específico, cara, a lesão é muito séria. Eu acho que ele tem que ficar um pouco ainda no banco. Tem que se recuperar 100%. Não é nessa, estou me sentindo bem e quero jogar. Bem, o City tem uma dependência dele numa construção, um sistema defensivo? Tem, é verdade. Mas, porra, vai colocar a saúde do cara em jogo? Todo jogo o cara não consegue ficar 60 minutos sem sentir. Um jogo um pouco mais pegado, como esse foi contra o Brentford. Então, cara, eu sou assim. Se o cara tá voltando de uma lesão muito séria, ficou mais de um ano fora de campo, e voltar em alto nível, jogando Premier League, precisando, né, vencer jogos, precisando de resultados, ainda tem que poupar, tem que segurar ele ainda. Acho que ele não deve ser testado, ele deve ser colocado. Coloca o cara para jogar as Copas, né? O City ainda tá jogando a Carabao. Esses primeiros jogos da Champions League, eu acho que é uma boa oportunidade de colocá-lo.
Mas assim, Premier League tá sendo puxado para ele. E eu acho que foi onde ele sentiu, né? Os últimos jogos que ele saiu durante o jogo foi nos jogos da Premier League. Então, assim, acho que ele deve ficar ainda um pouco mais de recuperação. Né? Como tá fazendo com o Cherki. O Cherki tá voltando de lesão, hoje estava no banco, já poderia ter entrado, mas a lesão também dele foi, né, séria, e o Guardiola nem tá colocando o cara para jogo, nem para 10, 15, 20 minutos, não. É que Bota no VAR lá, tá. a relevância do Rodri é muito maior, né? Mas assim, cara, eu acho que eu concordo com o que você fala, porque o Rodri, ele é um cara que tem 29 anos, então ele ainda tem lenha para queimar, não é um cara que tem que extrair o máximo dele agora, porque depois não vai dar tempo. Não, vai com calma, põe o cara nas copas, jogos que não vão exigir tanto do físico, até o cara realmente tá 100%, porque senão a chance dessas lesões musculares virem e ficarem tirando ele do que quando for realmente importante, vai ser grande. É basicamente a mesma coisa que acontece com o Neymar. O cara teve LCA gravíssimo, ficou um tempão fora, e aí aquela pressa para pôr logo, não, o cara quer jogar. Isso aí de quer jogar, não dá pro clube agir na vontade do jogador. Ele é um funcionário, por mais que seja, né, muito bem pago, mas ele ainda assim tem que cumprir ordens. E o Rodri parece que vem passando pela mesma situação. Essas pequenas lesões vão atrasar cada vez mais o retorno pleno dele ao City, aí não volta a ser o mesmo, entendeu? Esse é o medo que o pessoal tem, né? Um cara que foi bola de ouro outro dia não conseguir voltar a ser o que foi, é muito triste. Mas é isso, o City se reerguendo na classificação na Premier League, 3 pontos atrás do líder Arsenal. Em breve aí teremos a volta do Cherki, que é uma das grandes estrelas do time, das grandes promessas, pelo menos para essa temporada, já está com a camisa 10. Acredito que ele, como um jogador de criação, um jogador que chuta mais fora da área, uma coisa que o City não faz e me dá uma agonia tremenda, que é o chute fora da área. Perdeu-se isso, porque antes fazia mais. Chute com o Mahrez, até o Foden mesmo fazia muito isso. O Mahrez brilhava, né? Era cada bomba que ele dava. Não, é surreal. Pô, Dominou. e falar uma coisa pra vocês. Caso o Rodri não volte a ser o mesmo, tem um tal de Zubimendi aí que pode fazer bem essa função, hein? No time do City. Muito bom jogador, volante espanhol. Só que ele tá no Arsenal, né? Aí vai ter que contratar do Arsenal. Então, aí entra aquilo que a gente tava falando, né? Enfraquecer o rival, vai pagar a taxa Premier League, que vai deixar o jogador muito mais caro, mas eu acho que aí é um negócio que vale a pena, né? Caso o Rodri não volte, claro. Porque depender de Kovacic, inclusive o Kovacic também lesionado, não dá mais, né? O Nico também, Gonzalez, que sempre entra no lugar do Rodri, mas também muito abaixo, deixando a desejar. Mas vamos lá, vocês falaram de Arsenal. O Arsenal é líder, não quer saber se o time tá. Se os rivais estão com jogadores lesionados, se os outros estão fora de entrosamento. O Arsenal é líder. E, cara, eu falei isso no primeiro episódio aqui da abertura da temporada. Na minha opinião, o Arsenal vai ser o campeão dessa temporada. Bateu tantas vezes na trave que chegou a sua vez. Arsenal mantém uma consistência aí muito boa. Há diversas críticas em cima do trabalho do Arteta, mas falar para você que o time do Arteta é outro time. É um time competitivo. Tudo bem, bater na trave 3 vezes como vice-campeão, mas é um time competitivo. É um time que está aí brigando até o último jogo, até o último minuto contra o Manchester City. Um jogo totalmente atípico, né? Onde o Manchester City se recuou e o Arsenal foi para cima e aí, mesmo assim buscou o jogo. E depois disso, 4 vitórias seguidas na Copa, contra o Newcastle, na Champions. Então, o Arsenal não quer saber dos seus rivais, está muito bem no campeonato, e eu acredito que se manter nesse nível, se manter nessa consistência, enfim voltará para as mãos dos Gunners. Falar o Arsenal, falar um pouquinho do Arsenal agora. E nem você comentou, né, Matheus? O time tá aos poucos se acertando, né? Eu já critiquei várias vezes o Arteta pela forma de jogo, de querer muito
ser parecido com o Guardiola e tal. Mas tem que dar o braço a torcer que nos últimos jogos tem melhorado, né? O time tá com uma postura defensiva muito forte. O Arsenal tá muito bem defensivamente. Sempre foi um problema, né? Em outros times do Arsenal, né? Que jogava bonito, mas sempre tomava muitos gols e acabava perdendo. E nessa temporada, acho que a contratação bombástica do Arsenal foi o Heinz, né? Pra ser o técnico de defesa, né? Cara experientíssimo, jogou na Premier League, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester United. Então ele era técnico aqui, né, no futebol sul-americano, e o Arsenal contratou ele para ser o seu técnico de defesa lá com o Arteta. Então o Reis deu uma bela de uma ajuda. E o Arsenal só até agora, em todos os jogos, sofreu 3 gols no ano. Então são muito poucos, né? Então o Arsenal tá muito bem defensivamente. O Gabriel Magalhães jogando muita bola. Junto com quem joga do lado dele, né? Saliba teve contusão, então jogou Mosqueira, jogou outros jogadores, né? Então o Arsenal tá muito bem defensivamente. O que vem atrapalhando o Arsenal, né, nessa, se pode falar um aspecto negativo, são as lesões, né? O Odegaard já se machucou 3 vezes, né, nessa temporada, uma joelho, outra coxa e o outro ombro, 3 lugares diferentes. Então, o Saka já machucou também, ficou um mês fora praticamente. Então, sempre as lesões assombram o Arsenal. A diferença é que o Arsenal agora tem um elenco melhor, né? Madueke começou muito bem também, se lesionou. Já vai ficar fora um bom tempo, lesionou o joelho. Havertz tá mais lesionado. Então, destaque assim negativo do Arsenal são as lesões. O Arsenal é um time que não cria muito, esse também é um problema, não tá criando muitas jogadas. Tá vivendo basicamente da sua defesa forte, de não tomando gol, e quando tem chance faz. E também o mau desempenho do Gyökeres, né? Até agora ele não conseguiu jogar, fez alguns gols, claro, mas nada perto do que se espera dele, né? Então o Arsenal tá tentando somar o máximo possível de pontos para não escorregar que nem nos outros anos, né? Por mais que tenha assumido liderança das outras vezes, agora tá com uma perspectiva maior por ter um elenco melhor. Cara, esse ponto que o Thiago falou, acho que abre uma boa discussão aqui. Gyökeres, né? O atacante tão esperado pelo Arsenal, artilheiro da temporada na Europa, na temporada passada. E chegou na Premier League e tá sentindo o peso, né? Da Premier League. Jogos muito abaixo, nos clássicos aí sumido. Eu acho que vale uma boa discussão por conta do Haaland. A gente falou do Haaland aí mais cedo, que o City está na dependência do Haaland e ele vem fazendo seus gols, mas é um jogador também que erra muito. Mas eu acho que é um nível, e deve ser comparado com esses jogadores, porque o cara passa temporada atrás de temporada e o cara consegue manter um nível de gols muito alto. Eu acho que a gente está normalizando uma coisa absurda, né? Uma coisa a gente pode entrar nesse ponto, é fazer gols no campeonato francês, no campeonato espanhol, que na minha opinião está abaixo do campeonato inglês. Outra coisa é futebol português, como o Gyökeres farmava gols lá. E aí chega na Premier League, onde você, por mais que jogue com times menores, mas sim muitos jogos difíceis, esses jogadores não conseguem aparecer. Gyökeres não consegue aparecer. Wirtz no Liverpool, que vem de um campeonato abaixo no campeonato alemão, também sentindo muito, não consegue criar, não vem conseguindo fazer gols. Isaac, que veio com uma grande novela, né, jogando no Newcastle, também vestiu a camisa, sentiu o peso da camisa do Liverpool, não vem fazendo bons jogos. O que acontece com esses jogadores? Será que a gente normaliza muito o fato do Haaland fazer 30 gols na temporada, 35 gols, quebrando recordes no campeonato inglês? De fato, é um artilheiro muito difícil de se competir em qualquer campeonato, né? Nesses momentos que a gente vê a diferença do Haaland pro resto, né? O Gyökeres foi muito comparado com o Haaland nessas últimas temporadas, pelo que ele estava fazendo no campeonato português. Só que aí quando chega num campeonato muito superior, que é o caso da Premier League, ele até agora não engrenou. Tá num time bom, e você vê como é diferente, porque o Haaland, quando ele chegou no City, ele começou a desempenhar bem de maneira imediata. E tá mantendo esse nível até agora, e para mim, esse começo de temporada dele com a camisa do City é o melhor que ele já teve na Premier League. E é a diferença, né? O Haaland, você vê como é um jogador especial. Saiu de uma Bundesliga, que óbvio é muito mais forte que o Campeonato Português.
mas ele na Bundesliga jogava muito. Chegou na Premier League, impacto imediato, continuou jogando muito até essa temporada atual, mesmo com o City oscilando. Claro, ele teve momentos ruins, é um jogador que, na minha opinião, tem que aparecer mais nos momentos decisivos, porém, desempenho ele entrega. É um jogador que sabe fazer gol como ninguém. Na arte de fazer gol, ninguém é melhor do que ele no mundo hoje. A gente tem que também comentar um pouquinho que esses jogadores como Isaac e Gyökeres chegaram muito, espaço é muito pouco de tempo, até de se adaptar, demora, não é todo mundo que é Haaland que vai chegar fazendo gol e chegar no time certo, que nem o City jogava muito naquela época e tipo, ele chegou com uma cereja do bolo, então demora, adaptação leva tempo, não tem jeito, ainda mais, sei lá, o Gyökeres e o Chesco, por exemplo, chegaram de outras ligas, então eu acho que demora um pouquinho, tem que esperar mais um pouco. Agora, claro, vai jogar uma temporada, já começa na outra, também não joga, não faz nada, aí a gente já pode falar, flopou, pode ir embora, sei lá, vai procurar outro clube, mas eu ainda acho um pouquinho cedo, um pouquinho precipitado, porque o Haaland é diferente dos outros, então comparar com ele seria cruel até com os outros. Eu digo também pelos valores, né, envolvidos nessas comparações que a gente faz. O valor que o City pagou pelo Haaland, que o Liverpool pagou pelo Isaac, o Arsenal pelo Gyökeres, acho que a cobrança é muito em relação a isso. Né? Pelo valor, há uma necessidade de uma adaptação rápida. Né? Porque assim, o Arsenal, tudo bem, não está dependendo tanto do Gyökeres para ser líder do campeonato, mas pode ser que em alguns momentos precise ao longo da temporada. Mas é isso. Arsenal segue líder do campeonato inglês e um time muito forte a ser batido. Como o Thiago falou, defensivamente, o melhor time da atual temporada da Premier League. Apenas 3 gols sofridos, e esses 3 gols sofridos, um do Manchester City, um do Liverpool e um do Newcastle. 3 jogos difíceis. Bom, seguindo com o Manchester United, que vive uma fase muito oscilante também nessa temporada. Rubem Amorim já tá na corda bamba faz um bom tempo, né? A gente até brinca no privado com aquele meme do cara que quer cortar o cabelo. É um jogo com vitória, outro jogo que você pensa que vai engrenar, perde. Um ano que ele tá nessa de não cortar o cabelo. Pouco tempo, né? E ó, eu arrisco a dizer. E pelo visto vai ficar mais um, viu? Isso que eu ia falar. Eu arrisco a dizer que vem mais 365 dias aí. Tranquilo. Com Imbelbo e Matheus Cunha, meu caro, é muito difícil esse time emplacar 5 vitórias seguidas na Premier League, né? Porque é o que tem pra jogar, né? Premier League. Então, o amigo lá pode preparar o condicionador e o shampoo. Em uma sequência em que o United vence o Chelsea num jogo muito disputado. Tudo bem, o Chelsea teve a expulsão logo no início do jogo, mas vence o Chelsea. Aí o próximo jogo é contra o Brentford, um time abaixo do Manchester United, e o United vai lá e toma 3-1. Você fala, meu Deus do céu, não tem consistência nenhuma esse time. Aí no jogo seguinte é o Sunderland, aí vence bem, 2-0 dentro de casa. E aí o próximo jogo é simplesmente o Liverpool. Cara, é muito difícil, viu? É muito difícil a situação do Manchester United. É um time que eu acredito que não vai ficar 15º lugar, igual foi a temporada passada. Mas também é um time que não assusta ninguém, né? Vamos ser sinceros. O United é muito oscilante, né? Muito, oscila demais, né? E às vezes dentro do próprio jogo ele oscila tanto que consegue mudar a característica do jogo no meio do jogo. Então o professor Rubem Amorim não tá bem, não adianta tapar o sol com a peneira. Tá ganhando alguns jogos, ganhou do Chelsea, mas naquela condição lá de um jogador a mais. Então fica complicado pro professor Rubem Amorim. Eu acho que o elenco e ele não falam a mesma língua, nem diretoria com torcida, tá tudo uma zona. Precisa reformular. Eu acho que com o Rubem Amorim eu não vejo muita saída pro United, não. Eu acho que vão dar essa temporada para ele ainda. E se não acontecer nada, não conseguir se classificar para nada, ou para Champions pelo menos, né, que é o grande objetivo do clube, eu acredito que o treinador vai pegar o boné e ir embora.
Eu acho que eles vão segurar essa temporada com o Rubem Amorim. Eu acho que não vão demiti-lo no meio. A não ser que o time, sei lá, entre na zona de rebaixamento, uma coisa muito assustadora, assim, que eu acho que não vai ser o caso. Mas se ele não conseguir uma classificação para uma competição europeia, eu acho que ele tá fora do United. Eu acho que não tem forças para segurar ele, não, viu? E falando do United, Sesco, né? Mostrando para o que veio. Já 2 gols nos últimos 2 jogos. Tudo bem que o United perdeu contra o Brentford, mas ele cravou o dele ali. Agora contra o Sunderland também. E é o que se espera desses novos atacantes, né? Dessas novas contratações. O Matheus Cunha também no United até agora não vingou, mas espera-se muito dele, que é um bom jogador. Principalmente a seleção brasileira, né? Está precisando de novos atacantes, de uma mudança de essa reformulação de alguns jogadores. Então se espera-se muito dele, Belmo e companhia. Mas assim, o United tem uma grande pedreira pela frente, vai enfrentar o Liverpool. Tudo bem que o Liverpool vindo de 3 derrotas, pode ser que dê jogo bom nisso aí, viu? O maior clássico inglês. Bom, teremos parada para a data FIFA, onde os seus jogadores vão ali defender a camisa dos seus países, das suas seleções. E teremos também uma breve parada em relação aos campeonatos. A Premier League será paralisada também. E quando voltaremos com força total para analisar essa competição que está movimentada. Ainda está muito em aberto ainda. Bom, agradeço muito você por ter nos ouvido até este momento. Deixe seu comentário o que você está analisando o início de temporada do Big Six. Quem está indo bem, quem está se surpreendendo, na sua opinião. Siga a gente nas redes sociais, @virada de jogo PDC, no Instagram e no TikTok. Dê essa força pra gente lá. Agradeço aos integrantes do grupo. Um forte abraço. Até a próxima e falou!